Nós vamos falar hoje sobre Esther, né? Na última vez que eu ministrei aqui, nós falamos sobre Vasti, e a história de Esther está lá no livro de Esther. Depois de Esdras, Neemias, vem Esther, amém? E vamos abrir a palavra no livro de Esther. Eu queria ler, né? Na semana passada nós falamos de Vasti, nós falamos de uma mulher que foi chamada para ser rainha. Ela era uma rainha, só que ela desceu da posição dela porque ela desonrou o seu marido. Não importa se ele estava bêbado, se ele estava alegre. Tem muita gente que prega dizendo que o rei estava bêbado, queria vê-la nua. Eu acho impossível, ainda mais a cultura oriental, um homem fazer uma loucura dessa, né? Mas as pessoas falam tanta coisa. Mas o que importa é que este livro está na Bíblia. E nós temos muitos princípios aqui. Rei é rei. E quando você está debaixo da autoridade do rei, não importa, você tem que obedecer, acabou. Né? Você tem que honrar. Ainda mais a esposa que tinha uma função de autoridade ali junto com o seu marido. Era uma mulher que devia fazer tudo para ser honrada. Ela recusou, enquanto o rei estava dando uma festa para todos do reino, para todas as províncias, uma festa que durou 6 meses. E não bastasse os 6 meses, ele ainda fez mais outra de 7 dias, melhor ainda, ele estava tão feliz, né? A gente até fica assim, né? Meu Deus, 6 meses de festa, né? Haja dinheiro, né? O povo lá do Oriente é um povo muito rico, glória a Deus. Por isso é uma promessa de Deus, né? Os filhos de Ismael, Deus prometeu essa prosperidade para eles e eles realmente são prósperos. E as bênçãos, enfim, a festa rolava solta ali, e ele chama a mulher, que a mulher estava dando uma festinha paralela, só com as mulheres, e Deus, e o rei queria expor, né, a beleza dela, e chamou ela para falar: olha, meu reino é lindo, maravilhoso, nós conquistamos tudo aqui, só que eu quero mostrar o que eu tenho de mais belo, né, a minha esposa. E ela desonrou, por ela ter desonrado, ela não compareceu à festa, ela foi destituída do cargo dela de rainha. O rei mandou embora, ela perdeu a posição que ela tinha. E assim acontece conosco, querido. Nós temos o nosso Rei Jesus, que nos chama com um grande banquete, e ele quer nos mostrar ao mundo a nossa beleza, que na verdade não é nossa. Se nós temos beleza, é porque Cristo nos salvou, Cristo nos resgatou. E nós temos que mostrar essa beleza ao mundo. Você que está aí parado, só recebendo, está na hora de você começar a dar, está na hora de você começar a transbordar do amor de Deus, a beleza de Cristo que já está implantado em você. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Se você não cumpre a sua parte, a obra de Deus, o reino de Deus, Ele continua seguindo e avançando. Então, Ele providenciou outra rapidinho, né? Aqui o rei não esperou muito tempo, não, porque ele reuniu os sábios lá do reinado dele, e eles aconselharam: olha, você tem que destituir essa mulher, porque o que as outras mulheres do palácio vão dizer, né? Nós vamos começar a desonrar até os seus maridos, porque se a rainha deu um mau exemplo, os outros também vão fazer isso, as outras também. Então, você tem que dar o exemplo e tirá-la. E passou muito tempo depois, os súditos do rei viram que ele estava triste, desanimado, e aí trataram de fazer um concurso de beleza para arrumar uma nova esposa para o rei. Né? E aí que entra Esther. Esther, capítulo 2, vamos começar aqui. Passadas essas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam na fortaleza de Suzã todas as moças virgens e formosas na casa das mulheres, sob o cuidado de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e dê-se de tratamentos de beleza. A moça que agradar ao rei
reine no lugar de Vasti. Isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportara. Mordecai tinha uma prima chamada Radassa, a quem criara porque ela não tinha nem pai nem mãe. Esta moça, que também era conhecida por Esther, era esbelta e formosa. Morrendo seu pai e sua mãe, Mordecai a tomara por filha. Tendo-se divulgada a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, sob os cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça agradou-lhe e alcançou favor perante ele, porque se apressou em dar-lhe o tratamento de beleza e os alimentos especiais, como também 7 jovens escolhidas do palácio, e a fez passar com as suas jovens para o melhor da casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não declarasse. Passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres, a fim de informar de como Esther passava e do que lhe aconteceria. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamento de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes. Dessa maneira, vinha a jovem ao rei, dava-se-lhe tudo o que ela desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio real. À tarde entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse. Não tornava, mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Chegando a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançava favor aos olhos de todos os que viam. Esther foi levada ao rei Assuero, à casa real do 10º mês, e ao mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e aprovação mais do que as outras virgens, de modo que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então deu o rei um grande banquete em honra de Esther, e todos os seus príncipes e os seus servos, proclamou feriado por todas as províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Reunindo-se as virgens pela segunda vez, Mordecai estava sentado à porta do rei. Bom, só mais esse versículo aqui. Esther, porém, não tinha declarado a sua parentela e o seu povo como Mordecai lhe ordenara, pois obedecia às ordens de Mordecai, como quando a criava. Pai, eu quero colocar, Senhor, minha vida diante de Ti, quero colocar, Senhor, esta palavra que não é minha, é Tua, e que a minha vida seja um canal de bênçãos, Senhor. Espírito Santo, toma a minha vida, que eu seja usada por Ti. Pai, na condução dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor quiser. Usa-me para a Tua glória, Senhor. Pai, eu quero agora, na autoridade que eu tenho em nome de Jesus, fechar a boca do inimigo contra as nossas vidas. Pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, tira de nós toda a distração. Senhor, e venha falar, Pai, que o inimigo não roube a semente que será lançada nesta tarde e será plantada para que ela venha dar frutos na vida de cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, meninas, olha só, Esther, ela era uma órfã, uma mulher que vivia num cativeiro babilônico. Ela não estava junto com o seu povo, assim, ela estava, mas ela não estava no lugar que ela deveria estar. Não tinha pai, não tinha mãe, era uma órfã. Então ela era uma qualquer, assim, no meio daquele povo todo, daquela multidão. Mas o seu tio Mordecai, que a criou, como se fosse filha, ele viu uma oportunidade.
Queridas, Deus, Ele usa a vida de quem Ele quiser. Deus escolhe quem Ele quiser. E Deus deu sabedoria, Ele tocou no coração desse homem, para que ele colocasse Esther em honra. Essa moça, que era órfã, era judia, e havia uma perseguição contra os judeus naquela época, né? Os judeus foram conquistados pelo Império da Babilônia, que agora estava sob o comando do Império Persa. Então, os judeus eram mal vistos, ninguém gostava dos judeus. E logo, hoje nós vamos falar de Esther, da primeira parte de Esther, o chamado de Esther, e o tratamento que Esther recebeu para ser uma rainha, para ser honrada. Na próxima vez eu vou falar da parte 2, né? O propósito de Esther. Porque Deus nos chama, assim como chamou Esther, assim como Ele ungiu e separou Esther, Ele está ungindo e separando você, minha amada. Você que um dia disse sim para Jesus, você é como Esther. Deus, Ele está te chamando com um propósito. E esse propósito é salvar a sua família. Amém? Amém. Porque Esther foi usada por Deus para salvar o seu povo. Então, Deus te chama hoje, nessa tarde, com o objetivo dele é salvar a tua casa. E quando uma mulher se converte, não tem como, mas a família inteira vem para Jesus. Se essa mulher tiver os tratamentos que Esther teve, hoje nós vamos falar sobre isso. Se essa mulher se posicionar como Esther, que foi obediente ao seu tio, você vai ser honrada como ela foi. Amém? Nós somos filhas do Rei poderoso. Nós somos filhas do Todo-Poderoso. Nós somos filhas do Criador dos céus e da terra. E a Bíblia fala que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós cremos na obra que Ele fez na cruz, morrendo, ressuscitando, nós fazemos parte dessa família. Nós somos filhas herdeiras e co-herdeiras com Jesus. Ou seja, nós somos filhas do dono do mundo. Então você foi chamada para ser uma rainha, uma princesa. Não para você se vangloriar, não para você se sentir a tal, mas porque Deus tem um propósito na sua vida. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com o propósito de anunciarmos e manifestarmos as suas grandezas, a grandeza do reino de Deus. Deus quer usar a tua vida para manifestar as grandezas do Senhor. Sabe, para que isso aconteça, você, assim como Esther, você também vai receber um tratamento de Deus. Você também terá o Espírito Santo, que Mordecai aqui é a figura do Espírito Santo. Na palavra, a Bíblia não fala sobre Deus em momento algum, mas nós vemos Deus agindo na vida de cada um aqui. Nós vemos Deus agindo na vida do rei, Deus agindo na vida de Esther, de Mordecai, de tudo que acontece aqui. Nós vemos, se nós olharmos com olhos espirituais, nós vemos a mão de Deus. Usou essa mulher para o maior holocausto que aconteceria naquela época. Um homem se levantou contra o povo de Deus ali, queria exterminar, literalmente, o povo de Deus. E Deus colocou essa mulher ali para impedir que isso acontecesse. Mas antes de levantar essa mulher, isso nós vamos falar semana que vem, ele preparou essa mulher. Olha só que coisa maravilhosa. Então, Esther, ela tinha um tio. Esse tio é a figura do Espírito Santo. Esse tio é como se fosse um líder sobre ela. E ela foi obedecendo ele em tudo. Ele falou assim, vai para lá. Você é muito bonita. A palavra conta que ela era formosa à vista. Mas além de bonita por fora, ela era linda por dentro, gente. E essa beleza só Deus que pode nos dar. Só Deus que pode nos dar. Então essa mulher, ela obedeceu um tio, e o tio falou para ela, você vai lá, vai participar desse concurso de beleza, mas você vai ficar quietinha, você vai fazer tudo o que eles mandarem. Você não abre a sua boca, você não conta para ninguém. E você é judia. Senão o nosso plano vai por água abaixo. Deus nos dá estratégias, queridas, na nossa vida. Nós temos que ter estratégias de Deus. Há momento de se calar e há momento de falar. Para tudo há um tempo, como diz o livro de Eclesiastes. Tudo tem tempo na nossa vida. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque nós abrimos a nossa boca na hora errada, no momento errado. Então,
Esther, apesar dela ser uma órfã, tal, ela não vivia como uma órfã. Ela não se colocou como vítima. Ela não se sentia vítima. Muitas vezes na nossa vida a gente se coloca como vítima. E Deus não se agrada de quem se coloca como vítima. Deus não se agrada daquele choro de coitadez, sabe? Por que isso acontece comigo? Só comigo? Por que eu não prospero, o outro prospera? Por que eu não sou bonito, o outro é bonito? Por que eu não tenho dinheiro, o outro tem dinheiro? Para com isso, queridas, porque Deus te fez do jeitinho que você é, Ele te deu tudo que você tem para usar em favor da tua vida. E em favor não só da tua vida, em favor do próximo. Amém? Ela poderia ter vivido, né, pensando nas perdas dela, nas tristezas dela. Ela via o povo ali com família, pai e mãe para cuidar, e ela lá com o tio, né? Os pais deveriam ter morrido, né, nessa conquista aí da Babilônia. A gente não sabe, mas ela não se colocou como vítima. Primeira coisa, não viva como vítima. Segunda, Deus, ele transformou a dificuldade dela em oportunidade para o crescimento dela. Você vê que Esther, ela não abriu a sua boca até o momento certo. Ela só foi falar que ela era judia na hora certa, no momento crucial. Primeira coisa, ela teve que conquistar o coração do rei. Hello? Você quer conquistar coisas grandes? Conquiste primeiro o coração do rei. Conquiste primeiro o coração do Senhor. Isso que nós fazemos aqui todas as tardes, adorar a Deus, isso aqui é tão importante. Isso que a gente faz aqui, você tem que fazer todos os dias no secreto, na sua casa. A gente cantou aqui, entrei no meu jardim, fechei a porta, guardei meu coração, reguei as minhas raízes com as minhas lágrimas. A Bíblia fala que é aquele que vai andando e chorando, e regando com fé, a semente que planta voltará um dia certamente com júbilo, trazendo os seus molhos da colheita. É isso que nós temos que fazer. Amém? Então, Esther, ela soube obedecer, ela ouviu o tio dela, que era muito inteligente, ele conhecia tudo ali no palácio. Ele conhecia como funcionava, porque ele atendia na porta, ele tinha um cargo muito importante ali no palácio. Ele sabia de tudo, então ele foi conduzindo ela. Quando a gente se converte, a gente tem que grudar em pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nós temos que ter mentores que nos levem para o caminho de Deus. Pense bem quem você vai escolher para mentorear a sua vida. Olhe para a vida dessa pessoa, se essa pessoa realmente tem uma vida com Deus, ou se é só a boca para fora. Porque andar com as pessoas é você ver a vida dela. Né? Eu tenho um ditado aí que fala que você quer conhecer alguém, come um saco de sal com ele, né? Vê se a pessoa vive em casa, quem está prega lá fora. É importante isso. Mentores, discipuladores, pastores que andem com a gente, ensinem a palavra para a gente. E ela foi bem assessorada. Outra coisa, aprenda a ouvir. Se Esther não tivesse ouvido o tio dela e obedecido, ela jamais estaria naquele lugar. Deus, ele é maravilhoso. Ele nos ensina aqui a regrinha. Como a gente tocar o coração do rei. Nós vamos aprender isso agora. Como tocar o coração do rei. Ele nos ensina que tudo na nossa vida, assim como aconteceu com Esther, tem um propósito. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para você, mas Ele quer usar aquilo que você tem. A beleza que você tem dentro de si, Ele quer usar para a glória dEle, para libertar a tua família de império das trevas. Glória a Deus. Amém? Por isso você não deve parar no meio do caminho. Não deve se lamuriar. Não importa de onde Deus te tirou. Não importa as mazelas que você enfrentou, que você sofreu. Não importa a tua dor, o modo como você está chegando para Jesus. As coisas que você viveu, isso já não interessa mais. O passado ficou para trás. A Bíblia fala que a gente tem que deixar o passado para trás e olhar para frente, deixar as coisas velhas para trás e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Todas nós temos uma vocação e temos um prêmio nos aguardando. Aleluia! Nós temos uma nova terra, novos céus e nova terra nos esperando. E nós temos a bênção do Senhor já nesta terra. Que coisa linda! É saber que a gente vai morrer um dia, mas a gente vai fechar os olhos nessa terra
morrer a carne, mas nós vamos acordar nos braços de Jesus. Nós não temos fim. A morte, porque Jesus venceu a morte não tem mais poder sobre nós. A gente chega numa parte da vida que a gente não pensa mais nas coisas superficiais, né? A gente já começa a refletir, porque eu, por exemplo, eu tenho mais passado do que futuro. Então, a gente começa a pensar no futuro, né? E o futuro nosso é uma eternidade. Então, vale a pena você negar os prazeres momentâneos. Vale a pena você negar a rebelião. Vale a pena você pôr um zíper na sua boca, né? E não falar aquilo que você queria falar, para você não perder o melhor que Deus tem para você. Amém? Amém. Nós aprendemos com ela que a vida não é só prazer e conforto, é sacrifício e luta. Deus não vem como uma varinha de condão e faz assim, venha para Jesus que agora a tua vida vai ser um mar de rosas. Você vai ganhar carro do ano, vai morar numa mansão, você vai ter dinheiro na conta, você vai ter um príncipe encantado de marido, e etc, 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 como muitas pessoas pregam por aí. A Bíblia nos ensina que se a gente quer conquistar algo na frente do caminho, dependendo do que você quer conquistar, a luta vai ser maior. Então pense sempre nisso. Não fique esperando as coisas caírem do céu. Vai à luta. E a melhor coisa que uma mulher cheia do Espírito Santo pode fazer é colocar o seu joelhinho no chão e fechar sua boquinha e começar a orar. É o que eu sempre falo. Essa semana eu falei com meu filho, muito bem, filho, que ele conquistou ele uma vitória. Ele falou, Deus falou isso aqui comigo e tal. E olha só, hoje veio uma bênção aí e tal. Eu falei, é isso aí. Joelho no chão, boca fechada e muita oração, o posicionamento primeiro, que é isso que Deus quer. É isso que Deus quer de você, mulher de Deus. Então vamos parar de ter preguiça e começar a orar mais. Começar a conquistar as coisas. Amém? Não é por força nem violência, não é a força do seu braço, mas é pelo Espírito de Deus. E pelo Espírito você só vai conseguir na oração. Amém? Glória a Deus. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele é soberano porque Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Vasti não quis, perdeu. E se você for rebelde que nem ela, você vai perder também, querido. Se você não se lembrar que aonde você está é porque Deus te colocou, você pode perder também. Então, fique firme na posição que Deus quer te honrar, né? E aí, a Esther, ela foi preparada. E eu quero falar sobre 7 coisas que aconteceram com Esther. Presta atenção aí, anota aí. 7 coisas que aconteceram na preparação de Esther. Primeiro lugar, Esther, antes de eu falar dessas coisas, o nome Esther, eu acho que a maioria sabe quem lê a palavra, quem já ouviu pregações. O nome dela não era Esther, o nome Esther foi dado lá na Babilônia. Esther significa estrela. Mas o nome original dela, que era Radassa, o nome dela significava murta. Radassa é murta. Murta, uma plantinha pequena, e se você estudar melhor, se você aprofundar nesse estudo, é como se... Você já viu aquela cerca de jasmim? Aqui em Alphaville tem muito, né? É uma murta que você coloca em volta de casa, ela é de jasmim. Ela tem um cheiro maravilhoso. Eu sempre caminho por aqui está cheio, o residencial 5 está cheio. Tem muitas pessoas que põem essa cerca em casa e ela exala um perfume maravilhoso. Esther era esse tipo de... Aí, se você for na história, essa murta era uma murta que dava uma planta cheirosa. Eu acredito que seja jasmim, porque lá no Oriente tem muito perfume feito com jasmim, né? É uma flor cheirosa. Nossa, é um cheiro maravilhoso, gente. Quem aqui já se lembra desse cheiro de jasmim? Eu amo, é a minha flor predileta, né? Então, às vezes eu tinha um perfume que eu usava quando era menina, que ele tinha um fundo de jasmim, chamava Pra Cá, nunca mais vi esse perfume. Maravilhoso, maravilhoso. A base dele era um jasmim. Ai, que cheiro bom. E era a minha marca. Quando eu chegava, eu falava, a marca está chegando. O jasmim pegava na casa inteira. E eu acho que essa murta, né, dizem, que era de uma flor cheirosa lá no Oriente, ou seja, só podia ser jasmim, né? E a murta também, essa planta, ela serve como cerca.
né? Bem propício para Esther, né? Você faz cerca com ela, você vai podando, ela vai crescendo, ela vai se moldando no ambiente, até fazer uma cerca em volta, né? De onde você está. Muitos aqui, como eu falei, aqui tem muita gente que usa murta. Tem outros tipos de murta para você fazer cerca. Mas essa, já imaginou cercar a sua casa com esse cheiro maravilhoso? Então o nome Radassa é isso. Ela era como um jasmim, né? É lindo, é muito forte isso aqui. Era uma moça que, apesar das lutas dela, ela não ligou para o seu passado, ela não estava nem ela olhava para frente. E ela viu uma oportunidade aparecendo para ela. E ela foi lá, ela cercou o seu povo. Radassa entrou em ação quando ela foi chamada. Ela cercou o seu povo. Na outra semana nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa, né? Então, vamos voltar para o nome, Radassa. Só que lá na Babilônia ela foi chamada de Esther, estrela. De uma murta, uma coisinha que aos olhos humanos, né? Uma plantinha qualquer, virou uma estrela. E o nome dela brilha até hoje, né? Quantas pregações sobre Esther, quantos eventos de mulheres fazem por causa de Esther. Eu não sei, a igreja se move, né? A igreja está assim, o Espírito Santo vai se movendo, vai levando a igreja para lugares que ele quer. E ultimamente a gente tem muito ouvido falar de propósitos para a nossa vida, da gente viver o propósito de Deus. E muitos têm falado de Esther, porque essa foi uma mulher que tinha propósito e ela cumpriu o propósito da vida dela. E eu creio que o nosso propósito aqui é realmente salvar, a começar da nossa família, salvar a humanidade, aqueles que nos cercam. Assim como Deus usou Esther, Deus quer usar você. Sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele está voltando, ele quer salvar, ele está usando a igreja, está usando o seu povo, está usando as mulheres como nunca elas foram usadas antes. As mulheres tinham uma coisa sobre elas, né? A mulher não podia falar na igreja, a mulher não podia se expressar. Hoje não, as mulheres estão sendo usadas. Isso foi Jesus que fez essa revolução das mulheres. As mulheres suportavam como suporte mesmo o ministério de Jesus, elas acompanhavam Jesus. E muitas mulheres no tempo de Jesus foram usadas por ele, para a glória dele. Né? Então, vamos lá. As 7 preparações de Esther, eu serei rápido, em nome de Jesus. Primeiro, Esther, ela recebeu 7 mulheres para acompanhá-la. Oh, glória! Você não vai caminhar sozinha, minha irmã. Deus vai te dar companheiras de oração, Deus vai te dar mulheres, vai te dar uma rede de apoio para você cumprir o seu propósito. Você nunca vai para o seu propósito sozinha. Olha aqui, no versículo... Oh, meu Deus, cadê? Perdi, eu não anotei. Aqui, se você ler esse texto que nós lemos, foi dado para ela 7 jovens, versículo 9. 7 jovens escolhidas do palácio. 7 mulheres que já tinham uma maturidade no ambiente que elas viviam, já conheciam aquele ambiente. Então, quando você chega para cumprir o seu propósito, quando Deus te chama, Ele vai colocar do teu lado pessoas que vão te ajudar. Mulheres de oração, mulheres poderosas em Deus, mulheres que conhecem a palavra de Deus, que vão te ajudar a chegar naquele caminho, amém? Esse número 7 também, esse é um número assim que não tem fim, é o número dos ciclos de Deus, é o número da eternidade, das coisas perfeitas, é o número da perfeição de Deus. A Bíblia fala, o profeta Isaías, ele fala dos 7 Espíritos de Deus. Está lá em Isaías, capítulo 11. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Por onde você for, esses 7 Espíritos de Deus estarão te acompanhando. Porque o profeta fala que o Espírito do Senhor está sobre nós. Jesus, ele tem esse Espírito do Senhor e ele distribuiu o Espírito Santo para todos. Nós, quando você entrega a tua vida para Jesus e você começa a andar com ele, você tem um espírito de sabedoria, de temor do Senhor, de conhecimento. Toma posse disso, queridos. Os 7 Espíritos de Deus, o de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Temor do Senhor. A nossa vida vai ser muito mais próxima, muito mais abençoada, se nós tivermos o temor do Senhor.
É coisa que está faltando hoje em dia. Ah, como está faltando. As pessoas estão levando as coisas de Deus de qualquer jeito. Estão levando as coisas de Deus do jeito que elas querem. Está faltando temor. É por isso que a gente vê tanto escândalo hoje em dia. Tantas pessoas caindo, tantas pessoas fazendo coisas erradas. Porque está faltando o temor do Senhor. A segunda coisa que a Esther foi preparada. Primeiro ela recebeu sete mulheres. Os 7 espíritos. O Espírito Santo sobre ela. Mordecai aconselhando. Pessoas para caminhar junto. A gente não anda sozinho não, viu, querida? Não ande sozinha. Me disse esse negócio de, eu vou buscar Deus na minha casa, porque é eu e ele só. Não. Jesus, através de Pedro, estabeleceu a igreja do Senhor Jesus. Né? Então, procure alguém que faça parte do corpo de Cristo para estar com você. Estar na igreja é importante. Não importa a igreja que você vá. Seja uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho verdadeiro, que prega Cristo, uma igreja onde você vai poder crescer, você vai poder ter essas amizades que vão te ajudar para o teu propósito, uma igreja que vai te dar suporte, que vai te dar alimento. É isso que você precisa. Amém? Então, segunda coisa, ela teve de se habituar a conviver e a lidar com as fragrâncias. Aleluia. A fragrância que já fala de oração, né? Incenso, a Bíblia fala que são as orações dos santos que sobem para Deus. Quanto mais oramos, mais resultados teremos. Fragrância também fala de adoração, de intimidade, de chegar perto de Deus, de conhecer mais a Deus e o caráter dele. Quando você vai se aproximando de Deus na adoração, o teu caráter passa a ter o caráter de Deus em você. Você passa a refletir o caráter de Cristo na sua vida. Mas você busca o Senhor na adoração. Lá em João capítulo 4, Jesus, ele encontra com a samaritana. E ali naquela conversa entre os dois, ela estava perguntando para ele, onde é que a gente tem que adorar? É aqui ou ali? E ele fala assim, não importa o lugar que você vai adorar, porque os adoradores verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus está te chamando para ser uma adoradora. Deus está te chamando a se acostumar com essa fragrância, com esse perfume. Aleluia! Ela não estava acostumada com isso, vivendo ali no meio da Babilônia. Quando nós nos aproximamos de Deus, se você pegar o estudo do tabernáculo, tem 2 altares lá no tabernáculo. O primeiro altar é o lugar onde você vai queimar a carne. E aquele cheiro do sacrifício sobe para Deus. Mas isso não é o cheiro melhor. É o sagrado do outro cheiro. E depois que você sacrificou lá o animal, né? Você entra mais para dentro do lugar santo, você vai queimar, vai pegar as brasas daquele lugar e vai colocar óleos aromáticos para subir um cheiro suave. E este cheiro suave que está lá dentro tira o cheiro da carne que ficou lá para trás. Vocês estão entendendo? Há 2 tipos de sacrifício. O primeiro é da sua carne. Você dizer não para as suas paixões, não para os teus vícios, não para a tua língua enorme, né? Mulher tem a língua grande, né? Maior que o cabelo até. Uma vez eu posso ir falando da língua maior que o cabelo, achei engraçado. Mas, depois que você queima a tua carne, que você nega a tua carne, você tem que se perfumar com o perfume da adoração. Este cheiro vai tirar o cheiro do teu passado, vai tirar o cheiro da tua carne, daquela carne que foi queimada lá atrás. Vocês estão entendendo? Para você se apresentar diante do Santo dos Santos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, você tem que se perfumar. Aleluia! E é este incenso que Deus quer. Então, a Esther teve que se acostumar com aquelas fragrâncias, com aqueles perfumes novos que ela estava recebendo ali no palácio. Era uma coisa que ela nunca tinha visto na vida dela. Quando a gente não conhece Jesus, a gente não conhece esse cheiro suave, né? O que é o cheiro suave? É o amor com que nós somos recebidos com os irmãos da igreja. Esse cheiro suave é a benignidade, a amabilidade com que as pessoas nos tratam. É um abraço, é um conselho, é uma oração que recebemos. Quando a gente entra para o reino de Deus, nós temos que nos acostumar com essas fragrâncias maravilhosas.
A fragrância do amor, da caridade, de estender a mão. É a fragrância da alegria, a alegria do Senhor. Né? As pessoas falam, puxa, como é que você está tão alegre, assim, passando por tanta dificuldade? Né? Você é meio louca, a nossa vida dela, não tem nada, ela está toda feliz. Essa fragrância, esses aromas que a gente vai se acostumando. Me ajuda a lembrar aí dos frutos do Espírito Santo, amor, alegria, a paz. A paz que o Senhor nos dá, que o mundo não pode nos dar no tempo da tribulação, da prova. Nós estamos passando pelo mar revolto, mas nós sabemos que Jesus está no barco. E se Ele está no barco, tudo vai bem. Vamos ter paz, vamos se acalmar aqui, que as coisas vão andar. Né? Oh, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, né? As pessoas, a gente começa a lidar com isso, a gente sentir esses aromas. Então ela teve que se habituar com isso, a conviver com esses aromas. E aí logo ela seria imersa nesses aromas. Terceira coisa, ela aprendeu a comer as coisas do palácio, que aqui fala no versículo 9, que ela deve o tratamento de beleza e os alimentos especiais. A gente tem que aprender a comer o que não gosta, às vezes, sabe? Porque a palavra de Deus para nós é alimento, é pão, né? É pão. Às vezes, a gente está tão estragado por dentro, né? O estômago todo, a gente tem que tomar as coisas que a gente não gosta, né? Me deram um negócio lá, um chá, esqueci o nome dele. Ora Pronobis, lembrei. Oh, coisa ruim. Mas eu tomei aquilo para curar né? Minha irmã que me deu, eu plantei, está plantadinho lá. É para tirar a dor de estômago, né? E às vezes Deus tem que dar hora Pronobis para a gente, para sarar nosso estômago, né? Então, são alimentos especiais para nos lidar. Mariana está tomando uma água aí, que tem um negócio lá, que me trata com pé. E ela disse que a pele da filha dela mudou, até brilha por causa disso aí. Então, são coisas que a gente tem que consumir, né? É a água da vida, né, que o Senhor nos dá, é o pão que nutre as nossas. Então a gente precisa, quanto mais a gente se alimentar, mais a gente vai ficar melhor. Ela tinha que receber alimentos especiais. Muitas vezes a comida que Deus vai te dar, você não vai gostar, não. Você está acostumado com banquete, aí Deus fala assim, não, vamos fazer um jejum, só um legume. Então, a comida de Deus não tem açúcar. A comida do Pai não tem açuquinha, porque açúcar é veneno, a gente já descobriu isso. Né? Então tem horas que a gente não vai aguentar, não vai suportar mais aquela comida. Comer aquilo ali, mas é necessário para o nosso crescimento. É necessário para a nossa cura. Então Esther, ela teve que receber alimentos, né? Mesmo que não gostava. E é se submeter à vontade de Deus. Tá bom, Senhor, eu não gosto disso, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. E glória a Deus por isso, né? É fechar a boca na hora que tem vontade de pular no pescoço do marido ou de alguém que está te azanando. Né? Vamos comer a minha palavra. A esposa é meu marido sem palavra, então vou fechar a boca, vai. Né? É você tratar com amor, é orar pelos seus inimigos. Amar os que te perseguem. Ninguém gosta desse alimento aqui, da palavra. Essa pregação aqui, ninguém vai pregar. Né? Todo mundo fala, você vai ser vitoriosa, você tem um propósito. Eu podia chegar aqui para vocês e falar, gente, olha, nós somos como Esther, nós vamos reinar, nós estamos acima de tudo, o diabo está debaixo do nosso pé. Mas para chegar ali tem que passar pelo tratamento. E o tratamento é você ser obediente ao Espírito Santo e receber o alimento, receber as fragrâncias. Amém? Comer o que não gosta, passar por privações. Reconhecer a tua pequenez e reconhecer que você depende de Deus. Ser privada de muitas coisas. Como precisa, eu fui na minha vida privada de muita coisa. A primeira coisa que Deus me privou foi do dinheiro. Para me tirar tudo, né? Ai, meu Deus! Mas eu sobrevivi, glória a Deus. Aprendi a ser mãe, aprendi a ser dona de casa, aprendi tanta coisa, gente. Tudo depois dos 40, todo. Aprendi a cozinhar, fazer meu cabelo, minha unha, tudo. Tudo. Porque, assim, no salto a gente não desce, né?
A gente pode estar passando pela privação, mas tem que estar bonito. Vocês já viram na internet a foto daquele frango todo descabelado, mas no salto? A gente passa por luta, mas quem é servo de Deus tem que estar em cima do salto. O capeta não vai tirar nossa alegria, não. Amém? Nós não vamos voltar para o Egito, voltar para a Babilônia, voltar para onde o diabo quis nos envergonhar. A gente é filha do rei, nós somos filha do rei. Então você se vista, se perfume, tome o seu banhinho todos os dias, né? Ah, não tem dinheiro, não sei o quê, mas você sempre tem uma roupa bonitinha, bem passada, alinhadinha, e você está se apresentar para as pessoas como uma filha do rei. Amém? Outra coisa, ela teve que entrar na casa do tesouro. Meu Deus, que profundo isso. Ela ia para a casa do tesouro, para a casa do rei. Jesus falou que aonde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Né? Então, Jesus quis dizer das riquezas do mundo. A gente não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas desse mundo. Aonde está o teu tesouro? Esther foi com muitas mulheres se apresentar ao rei. Pode ser que muitas delas se corromperam ali, na entrada do palácio, né? Vindo aquela riqueza, uau, agora eu vou ser rainha, né? Ele investiu. Chegou lá, Nova Rica, né? Acho que esse termo nem existe mais. Mas chegou lá toda pomposa e se sentiu no direito de negar uma ordem do rei. Né? Onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o teu coração? Né? E aí, Esther, ela não se deixou abalar por isso. Tanto é que a Bíblia conta que nós vemos que ele amou, o rei amou Esther mais do que as outras, porque viu no coração dela pureza. Viu que o coração dela não estava nas riquezas desse mundo. Ele fez de Esther a rainha, porque a rainha que ele tinha ali era uma rainha arrogante, soberba. Era uma rainha que só pensava na vaidade, na turminha dela, que ela fazia as festinhas paralelas. Mas Esther não, ele viu beleza em Esther. Uau! Como é que você tem se apresentado para o mundo? Né? Então, você vai entrar na casa do tesouro, sim, porque o reino de Deus é a casa do tesouro. Ali a prosperidade, a fartura de tudo, fartura de amor, de alegria, de paz. E a primeira prosperidade que Deus vai te dar no teu espírito é dentro de você. Depois vai vir a prosperidade na tua família, porque você recebendo o Espírito de Deus, você vai começar a produzir o fruto. E você vai ver o fruto na sua família, na sua casa. E depois você vai ter essa prosperidade aonde você for botar as suas mãos, seja no seu trabalho, seja na sua casa, ou você propiciar um ambiente para o seu marido prosperar. Porque tem mulheres que Deus não chamou para trabalhar. Deus chamou para sustentar a casa em oração. Teve um tempo na minha vida, 2 vezes eu tentei trabalhar. Deus me bloqueou. Deus falava para mim, eu te chamei para isso, eu te chamei para você orar pela sua família. E eu fiz 2 provas com Deus. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar com decoração, eu vi meu marido se afundando tem nome tão ruim que nem me vem a cabeça, em depressão. Eu vi meu marido se deprimir, né? Um dia Deus falou, não, vamos parar com isso já. Ele vamos trabalhar! Abri a janela, vamos lá limpar a piscina, porque não tinha dia para nada, né? Vamos lá limpar a casa, me ajuda aí. Vamos lá, eu faço a escola, acordar cedo, nada de depressão, enquanto eu faço aqui a comida, você vai me ajudando, né? E aquilo ele foi se animando, até que ele voltou. Aí chegou uma época aí que eu quis ajudar uma amiga, uma irmã, a vender joia, e no fim ela não quis, estava passando por uma luta, e eu fui, mergulhei, comecei a vender, não sei o que, estava prosperando, porque onde você põe a sua mão prospera, mas aí um dia Deus puxou, fez de novo, assim, eu não te chamei para isso. Isso está atrapalhando a minha obra, não está? Aí eu falei, tá bom, Jesus, parei. Quando eu parei, meu marido começou a trabalhar. Fazer a obra na nossa vida, não foi só marido, Então, querida, tem mulheres, Deus te chama. Às vezes você é o arrumo da sua família, você tem que trabalhar, Deus te chamou para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem mulheres que Deus chama para ficar em casa, para sustentar a casa em oração,
para ganhar toda a família. E a tua colheita vai ser o trabalho do teu marido e dos teus filhos. Amém? Amém. Então, olha só. Entrar na casa do tesouro, outra coisa. Ela ganhou enfeites, adornos. Oh, meu Deus. Ela recebeu todas aquelas joias maravilhosas. Para ficar linda. As mulheres daquele lugar da Pérsia, né? Elas têm coisa até na cabeça. Onde elas andam, aquelas moedinhas. Né? Quanto mais moedinha tem, mais prosperidade é. Então, você imagina as mulheres parecendo umas árvores de Natal, pelo amor, né? Imagina Esther, né? E os homens, eles gostam disso. Você vai no mundo árabe, até os homens se enfeitam, usam anel, pulseira, tudo assim. Você até olha e fala assim, né? Será que é homem mesmo? Tanto que eles se enfeitam, né? E a Bíblia, quando fala de adornos, de enfeites, é o Espírito Santo, são os dons que Deus dá para nós. Dons. Porque você precisa de adorno, você precisa dos dons espirituais, para que você possa tocar as pessoas nesse mundo. Né? O evangelista, ele é usado nos dons. Né? A Bíblia fala do sacerdote que tinha nas vestes, na barra da saia das vestes, era um fruto e era uma romãzinha e um sininho, uma romãzinha e um sininho. A romã simboliza o fruto do Espírito Santo que a gente produz. O sininho é o dom. Dom não é fruto. O fruto é aquilo que você produz com o Espírito Santo habitando em você. Né? Você quer uma tagarela, passa agora a ser a tagarela de Jesus, que só fala coisa boa. Não só fala coisa ruim, agora você só começa a falar coisa boa. Agora, o sino é aquilo que faz barulho, aquilo que é oco. Só o sino em si não quer dizer nada. 1 Coríntios 13, Paulo fala, ainda que tivesse livro dos homens, e falasse, e desse a minha vida em favor dos outros, mas se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que toca. Ele faz barulho, mas ele não tem nada nele. Por isso que o sacerdote andava com sino. Você tem que mostrar o poder de Deus, que aquilo faz barulho. Um evangelista, um pregador, que vai pregar para multidões, ele é usado em sinais, ele é usado na profecia, ele é usado na fé, ele é usado nas curas, nas libertações. Aquilo é sino. Vamos no culto lá do pastor Pedrinho, lá ele vai falar com a gente. Vamos no culto com o missionário X. E ele revela tudo. Ele vai, ele é usado para curas, né? E aí isso é sino, toca. Mas se o pregador não tiver o fruto, não dá nada sério, é como metal, né? Então, queridas, falando de sino, de adorno, né? O adorno são os dons do Espírito Santo que estão na nossa vida. Então, nós somos usadas para falar em línguas, para interpretar, o dom da fé, o dom que move montanhas, o dom que cura enfermos, que expulsa demônios. Amém? Amém. Então, você é adornado, você passa por esses tratamentos, você, em primeiro lugar, recebe pessoas para te ajudar. Em segundo lugar, conviva com o novo de Deus, aprenda a lidar com essas fragrâncias novas. Deixa o seu mau cheiro para lá. Você que não tomava banho todo dia, você que não orava todo dia, porque orar é tomar banho, querido. Passe a orar para você ficar cheirosa também. Vai comprar o teu óleo. Aprenda a comer as coisas do palácio, as coisas reais, e receba aquilo que eles te derem. Pode não ser bom, mas vai fazer bem para a tua pele, vai fazer bem para o teu estômago, para os teus órgãos interiores, teu cabelo, as tuas unhas, né? Elas entraram na casa do tesouro porque ali elas foram privadas, elas foram provadas, e ali Esther, ela mostrou, todas foram, mas Esther, ela recebeu a aprovação do Senhor em todas as etapas, amém? E finalmente ela ganha os enfeites e os adornos. Agora, duas coisas que ela recebeu. Foi o óleo de mirra, no final aqui, no versículo 12. Antes que chegasse a vez de cada moça vir ao rei Assuero, tinha ela de completar 12 meses de tratamentos de beleza, segundo as prescrições para as mulheres. 6 meses em óleo de mirra e 6 meses com especiarias e perfumes. Esther estava aprendendo a ser uma rainha.
Ela estava no reino. Ela estava vivendo no reino. Só que quando você entra na presença de Deus, lembra que eu falei do tabernáculo? Tira primeiro o cheiro da carne queimada. Agora você vai descer para a mirra. Sabe aquele louvor que a gente canta? Eu mergulho na mirra ardente. A mirra, ela arde. Porque a mirra, se você pesquisar, a mirra é um óleo que trata, que cura. É óleo para tratar, para tirar sujeira, para tirar... Sujeira não, para tirar... curar feridas. Fazer asepsia. Então, a mirra, ela ficou 6 meses entrando em barris com mirra dentro. Imagina, né? Ui, se tivesse uma feridinha na pele, ai, eu queria curar. E assim somos nós. Imagina as partes íntimas, né, da esfera daquela hora. Porque aquilo arde, né? Meu Deus! Então, é engraçado, mas é triste. Então, todo mundo fala assim, ai, mirra, né? Ai, que lindo! Porque a mirra é uma coisa que é extraída da árvore, né? Espreme aquilo, é uma resina que sai da árvore. Mas ela é forte, ela é uma mirra ardente, ela arde mesmo. Não é que ela pega fogo, não. Ela arde. Mistério que as mulheres têm que ficar mergulhadas nesse adoto. 6 meses. Mais 6 meses. Mas que sabe, para ficar lindo e maravilhoso. Quando o rei olhou para aquela mulher, ele ficou apaixonado. Assim é o Senhor conosco. Quando nós nos deixamos ser tratados por tudo isso, o Senhor olha para nós e fala assim, filha, me peça o que você quiser. Eu vou te dar metade do meu reino. Uau! Porque nunca nenhuma mulher teve isso daquele jeito. Ele já disse, ele já nos garantiu que em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros, nós temos a metade das bênçãos que estão sobre Jesus. São nossas, gente. Ele é o primogênito. Você é irmã de Jesus. Jesus é teu irmão mais velho. E a herança que ele tem, a autoridade que ele tem, o governo sobre os ombros está sobre você também. Uau! Você já parou para pensar nisso? Que principados e potestades estão debaixo dos teus pés? Que Deus, ele deu os céus não são do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Deus quer fazer as coisas, mas as coisas para acontecerem na sua vida dependem de você se posicionar, de você entrar no palácio, de você aceitar, porque as pessoas vão te colocar o que a palavra de Deus vai usar vidas para te ajudar, mas você tem que aceitar, você tem que obedecer ao Senhor, você tem que entrar no Santo dos Santos, aceitar a mirra sobre você. A obediência ao caminho. Essa mulher tomou muito banho para chegar na presença de Deus. A gente precisa de banho todo dia, não é verdade? Todo dia. Se não tomar banho, vai para a academia e não tomar banho para você ver que beleza. No dia seguinte, né? Ai, meu Deus, já vai chegar perto. Deixa de passar desodorante 2, 3 dias. Você vê que agora os desodorantes duram 24 horas, né? Uns 48. Para um pouco. Uma semana sem desodorante, sem banho. Não, os vizinhos vão ligar e falar que tem um cadáver. Vou chamar a polícia para chegar. Porque nós somos assim, nosso corpo é corrompido. A gente, dentro do pó, vai voltar para o pó. A gente só toma banho para a gente ser aceito na sociedade. É ou não é, querida? É ou não é? A gente sempre fala, né? Quando entra uma vez eu vi uma história de um pastor lá do grupo em Tabernáculo. Que igreja maravilhosa, queria ter conhecido aquela igreja, é o coral mais lindo do mundo. E aí ele conta a história desse pastor, que um dia chegou um rapaz que hoje é o porteiro, eu nem sei se ele existe mais, mas ele tem filho. Ele entrou na igreja como um mendigo. Ele era um mendigo, ele ficava na porta da igreja, ouvia o coral e tal, até que ele resolveu entrar na igreja. A igreja toda chique, toda bonita, né? Camisa filada. E aí diz que esse porteiro, ele não era porteiro ainda, ele era um mendigo que ficava ali na porta. E aí ele entrou. E aí o pastor, quando viu aquele homem
um vinho com assim, né? Um carrapato de ouro, ele cheio de urina, o pastor disse que será esse dia mesmo, né? E quando ele abraçou aquele mendigo, o amor de Deus entrou na vida daquele homem. Ele falava assim, que era assim, de repelir, o cheiro e tudo, né? Mas ele abraçou aquele rapaz que entregou sua vida para Jesus, começou a servir, cantar no coral, servir na igreja, e depois ele acabou sendo o zelador da igreja, né? É assim que o Senhor faz conosco. Quando nós entramos no reino de Deus, cada um com o seu propósito. Esse homem, o propósito dele era guardar a igreja, aquela igreja que o salvou. Ele ficou zelando, não sei se ele ainda está lá no mesmo cargo, mas ele foi o zelador da igreja. Tem gente que é salva, traz o companheiro da igreja, glória a Deus. Eu soube a história de um cara que era empresário, que todo dia ele pedia para o motorista dele deixar ele 2 quadras antes, ele ia a pé, e o motorista não entendia nada, porque um dia o motorista resolveu seguir esse homem, viu esse homem muito fã dele. Ele falava assim, um cara tão importante, um empresário rico, ele falou assim, eu vou fazer alguma coisa com o meu senhor, nem precisa vir para a casa dele. Você tá vendo, né? E tem muita gente brigando para pegar o microfone, pregar e falar e não sei o quê. Queridas, nem todo mundo que tem o mesmo chamado. Tem gente que tem chamado para cuidar da vizinha, da amiga. Dia que a gente entender isso, a gente vai ser mais feliz. Porque todas nós estamos no reino. Todas nós tomamos o nosso banho diário. Todas nós nos perfumamos na presença do nosso rei. É isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer da gente. Que a gente se perfume. Você já tomou seu banho? Creio que todo mundo aqui tomou um banho em casa, né? Mas a minha pergunta não foi essa. Você já tomou seu banho hoje? Você já orou? Você já adorou a Deus? Você tem feito isso? Porque vou dizer uma coisa para você, quando você começa a buscar a Deus, quando você começa a se entregar para Ele, meu Deus do céu, tudo é transformado na sua vida. Tem coisas que eu ganhei na minha vida que eu não pedi para Deus e Deus me deu. Só porque se agradou do meu coração, do meu posicionamento. Então eu quero convidar vocês agora para entrar nesse jardim secreto da adoração. Feche os teus olhos.